Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, meninas, hoje é domingo, né? E eu tô aqui tentando meditar um pouquinho a palavra de Deus de hoje antes de ir à missa, né? Então, hoje a igreja, ela nos traz a ascensão de Jesus, né? Que foi a subida de Jesus ao céu, quando ele verdadeiramente ele deixou os discípulos sozinhos, né? E subiu, né? Até diante deles, né? A palavra diz que até diante deles. Então ele nos deixa nessa palavra de hoje, ele nos deixa uma promessa. Ele diz aqui que ele jamais vai nos deixar só, que ele está indo, mas ele vai estar todos os dias da nossa vida. Ele está do nosso lado, né? Então, eu pude meditar e eu estava lembrando aqui que essa promessa, ela já vem de Deus, né? Lá em Gênesis, no Velho Testamento, a gente vê que Deus diz, né? Não é bom que o homem esteja só, né? Deus falava a Adão, né? Que ele fez Adão e Adão se sentia solitário. Então ele fez Eva para que fosse a companheira dele. Então essa promessa, ela já vem de muito tempo, né? Já vem de Deus essa promessa. E só que aqui, nessa passagem de Jesus aqui, essa promessa que ele nos faz, não quer só dizer que a gente tem que ter um companheiro, né? Que não é só o companheiro e a companheira, né? Ele quer falar aqui que a gente tem várias companhias com a gente. Ele foi, mas ele é como se a gente, se naquele momento os discípulos se sentiram sozinhos, né? A gente às vezes se sente só, né? A gente, quando ele foi embora, uma coisa é quando ele estava presente. Quando ele estava ali presente com os discípulos, era muito bom, era muito diferente, né? Os discípulos sentiam aquela firmeza, aquela confiança, né? Mas depois que ele subiu, como eles não se sentiram? Se sentiram desamparados, vamos se dizer assim como a gente também se sente muitas vezes, né? Desamparado. Mas a palavra aqui, ela vem nos dizer que ele mesmo diz: não vos deixareis todos os dias da nossa vida, eu estarei convosco todos os dias da nossa vida. Jesus está com a gente. A gente pode não ver ele fisicamente, mas ele manda pessoas, né? A gente tem companhias pessoais, companhias carnais, e a gente também tem companhias espirituais, né? Eu estava meditando aqui e realmente, a gente tem. O que é que ele nos deixa? Jesus nos deixa o anjo da guarda. Nós temos o nosso anjo da guarda que está com a gente 24 horas. E muitas vezes a gente nem reza um santo anjo para ele. Ele está ali nos protegendo. Cada um tem o seu, né? Quando a gente nasce, que a gente se batiza, o anjo da guarda está conosco, né? Então é uma proteção, a gente não está só. A gente tem que começar a rezar ao santo anjo da guarda, rezar aquela oraçãozinha pequenininha que os nossos pais, né, nos ensinavam, né? E todos os dias a gente reza essa oração, porque o anjo da guarda, ele tá ali com a gente, né? Aí depois você vê que nós temos também, falando carnalmente falando, a gente tem o nosso companheiro, para quem tem, né? Quem é casado tem o seu esposo, tem a sua esposa, né? Muitas vezes é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que está sempre te levando para Deus, não é? Nem a maioria das vezes não é, mas sempre um dos dois tem a caminhada com Jesus. Então, quando um não leva, o outro está sempre levando, né? A gente tem também as pessoas ao nosso redor, a gente tem as amizades, a gente tem os pregadores, a gente tem as pessoas, a gente tem os padres, a gente tem as pessoas ali com quem a gente pode contar espiritualmente falando. Quando a gente precisa, quando a gente está se sentindo sozinhos, a gente tem essas pessoas,
né? Então, quando ele diz, eu não vos deixarei, ele se manifesta nessas pessoas também, né? E espiritualmente falando, aqueles que a gente não vê, que é o santo anjo da guarda, a gente sabe que temos. A gente tem também o Espírito Santo de Deus, que a gente vai ver domingo que vem, que é o Pentecostes, né? Que é o principal, é aquele que ele foi, mas nos mandou. O Paráclito, que é o Espírito Santo, é aquele que nos conduz, é aquele que abre a nossa visão para as coisas, é aquele que faz a gente sentir a presença do mal, por exemplo, uma pessoa que está com maldade. Então, o Espírito Santo, ele te mostra. Ele te mostra o caminho que tu tem que seguir. Ele te mostra que você está na terra. Você está aqui na terra. Mas você tem que almejar as coisas do céu. Você não tem que fazer tudo que a terra te oferece. Tudo que aqui embaixo está te oferecendo, tu não tem que fazer porque o teu vizinho está fazendo. Então o Espírito Santo, ele veio para isso, não é? O Espírito Santo, ele veio, Jesus nos mandou para nos proteger. Então a gente tem o Espírito Santo, que a gente vai ver domingo, que é o Pentecostes, né? A gente tem os sacramentos da igreja que nos leva para Deus. A partir do sacramento, a gente sabe que Jesus está conosco, que a gente não está só, né? Tem o batismo, começa com o batismo. Do batismo a gente recebe o Espírito Santo, a gente entra em comunhão com Deus, né? Que a gente nasce sem essa comunhão por conta do pecado original, mas a gente, a partir do batismo, a gente tem a graça de saber que Deus está conosco, né? Aí depois vem a Eucaristia, né? Vem a primeira comunhão, que é onde a gente tem o primeiro contato com Jesus Eucarístico, que é Jesus vivo na Eucaristia, né? As crianças que com 11 anos faz a primeira comunhão, então vai lá, recebe Jesus na Eucaristia. Então tem o primeiro contato com Jesus vivo, né? Aí depois a gente tem a crisma, o crisma, né? Tudo sacramento da Igreja Católica, tá, gente? Aí tem o crisma, né? E esse crisma é a renovação do batismo. Você, quando tá com seus 16 anos, aí você vai lá, faz o crisma, né? Aí o crisma não é mais o mergulho, não é mais mergulhar nas águas, mas é a unção com o óleo, né? Na sua testa, tal. E aí você se arrepende de todos os seus pecados, o crisma. Você se arrepende dos pecados e aí você se arrepende, pede perdão, é perdoado e volta com uma vida nova, né? A gente tem... Jesus se manifesta nesse sacramento. Aí depois vem o sacramento do matrimônio, né? Que é o casamento na igreja, é a bênção, né? É onde se forma ali a vontade de Deus, quando ele fez o homem e a mulher, né? Para que um não ficasse sozinho, o outro também não ficasse sozinho. Então Jesus, ele se faz presente também nesse sacramento, né? E o sacramento maior, que é o da Eucaristia, né? O da Eucaristia, quando ele diz, eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos, porque ele ia se fazer presente corpo, alma e divindade na Santa Eucaristia. Quando a gente vai lá na fila da comunhão, a gente vai lá na fila da ceia, né? A gente vai lá e a gente recebe Jesus Eucarístico, né? Então a gente recebe o sangue vivo dele, a gente recebe o corpo dele, o sangue, o corpo, a divindade entra no nosso ser, na nossa alma, ele se transforma em alimento espiritual para a gente. Então ele está vivo ali. Então se você se sentir sozinho, né? Ah, porque fulano me abandonou. Ah, porque meus filhos me abandonaram, meus filhos casaram, foram embora, né? Como não acontece? Acontece muito. Eu até meditava aqui e eu lembrava de algo que me aconteceu quando minha mãe era viva, né? Minha mãe, ela já era de idade, ela tinha uma certa idade, mas ela tinha um amor tão grande por mim, era um afeto tão grande por mim.
Então isso me fez lembrar, né? Direto eu não tinha como estar direto lá diante dela. Mas isso me fez lembrar a passagem que Deus diz, né? Que não é bom que estejais sozinhos. Não é bom que estejais sozinhos. Porque um dia a gente vai se sentir, a gente também vai sentir essa solidão, não é? Quando na nossa velhice a gente vai sentir. Quando você tem um companheiro que vai até o fim da vida, é uma companhia pro resto da vida, né? Mas se tu não tem, tu depende da companhia dos teus filhos, de irmão, de família, muitas vezes tu não vai ter. Tu não vai ter na tua velhice. Por quê? Porque eles têm a vida deles, né? Os filhos, eles têm a vida deles. Então, enquanto a gente tem saúde, né? A gente pode sair, a gente pode trafegar, andar sozinhos com as nossas pernas. A gente não pode estar cobrando isso deles, porque a gente sabe que eles saíram de casa, tem trabalho, vem filho, vem esposo, vem isso, vem aquilo. Mas na nossa velhice a gente vai sentir essa solidão. É por isso que a gente tem que olhar para essa palavra e sempre lembrar que Jesus está conosco. Jesus, ele está conosco, seja de uma forma, seja de outra. Quando a gente se sentir sozinhos, o que é que a gente tem que fazer? A gente rezar, não é? Também esqueci de falar, ele deixou quem? Deixou a nossa mãe, deixou Maria conosco. A gente tem o Santo Terço, a gente pode rezar a ela, a gente pode conversar com ela como se ela fosse a nossa mãe mesmo da carne, né? Então a gente tem muita companhia que ele nos deixou, não é? Então, nesse momento de solidão que você possa sentir, que alguém deixou você, ou os filhos não te procuram, ou você é uma pessoa sozinha, você tem que olhar para essa palavra de hoje e dizer: eu não estou só. Eu tenho o Santo Anjo da Guarda. Reza ao Santo Anjo da Guarda para vir te socorrer nesse momento de solidão que tu sente. Tu já vai se sentir bem. Tu chama o Espírito Santo. Pega o texto do Espírito Santo, vai rezar o texto do Espírito Santo, ou então faz uma oração pessoal clamando o Espírito Santo que venha acolher teu coração naquele momento. Então é isso que a palavra diz hoje. Eu não vos deixarei sozinhos. Eu mandarei, né, o Paráclito, que é o Espírito Santo. E ele em pessoa, em corpo, sangue, alma e divindade, desce do céu na forma da Eucaristia e nos preenche a nossa alma. Tá certo, pessoal? Então fiquem com Deus. Muita paz no coração de vocês e até amanhã ou à noite. Se me deixarem fazer um vídeo aqui, essa zoada, a gente vai falar um pouquinho sobre Maria, tá certo? Um cheiro para vocês. Tchau!